Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querido irmão, querida irmã, a igreja celebra hoje a festa de São João da Cruz. Peçamos a Ele a intercessão para que a gente possa viver cada vez mais uma espiritualidade que nos leve a subir a montanha com Cristo para poder descobrir sempre as verdades de Deus. Vamos ouvir o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 11, de 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nessa nossa caminhada, Advento, nós somos acompanhados de uma forma muito especial pela pessoa de João Batista, porque ele recebe a missão mesmo, de fazer aquilo que nós estamos neste tempo do Advento fazendo, que é justamente preparar os caminhos para a vinda de Jesus. Ele veio como o precursor, aquele que anunciou a chegada do Senhor. E fez isso numa atitude mesmo de convite à conversão, das pessoas, lembrando sobretudo que para acolher o Salvador era preciso estarmos abertos à salvação, abertos a este processo de conversão que deve ser constante em nossa vida, em nossa existência. E aí nós somos chamados a olhar para a imagem de João Batista e pensar sobretudo nisso, nessa sua missão de anunciador do reino, de preparador do caminho, e abrir-nos para ouvir o convite que ele faz a cada um de nós à conversão. E hoje, Jesus no Evangelho, ele vai falar de João, e fala de João como o grande profeta. Mas ele diz, olha, lá no reino, o menor é maior do que João. Então, é interessante essa dinâmica que Jesus apresenta ao falar assim, para lembrar que no reino de Deus, todos nós somos importantes e participamos do reino de Deus com uma experiência de totalidade do nosso ser, porque o que faz a importância do ser humano para Deus é a sua dignidade. E a dignidade que eu tenho, que você tem, que os nossos irmãos e irmãs que convivem conosco têm, e a dignidade que São João Batista, Santa Luzia, São João da Cruz, que hoje nós celebramos a memória, tem, diante de Deus é a mesma, porque diante de Deus, diante do reino de Deus, no reino de Deus, todos nós participamos como filhos e filhas, como filhos e filhas de Deus, que têm igual dignidade. E aí é importante a gente ter consciência disso, dessa nossa dignidade e do respeito que nós também temos que ter com a dignidade das outras pessoas. E isso nos ajuda a compreender que, se no reino de Deus que Jesus propõe, todos nós experimentaremos uma igual dignidade, desde já nós precisamos viver esta igual dignidade, para que nós nos acostumemos com esta dinâmica que tem o reino de Deus, com este jeito de se organizar que o reino de Deus tem, com este modo de Deus acolher a cada um de nós, sem privilégios, sem esta distinção ou acepção de pessoas, mas fazendo com que todos sejam acolhidos pela dignidade que tem de filhos e filhas do próprio Deus. Então é muito importante que a gente guarde esta imagem, E aí a gente vai guardar uma outra compreensão que é muito importante, também para poder compreender a experiência da nossa missão aqui na Terra, é que nós temos a igual dignidade. Distingue-nos o serviço que nós prestamos. Cada um de nós temos atividades diferentes, temos dons diferentes, mas tudo isso deve estar a serviço do bem, da dignidade, do equilíbrio do bem de todas as pessoas. Porque às vezes nós podemos começar a julgar as coisas, as pessoas,
a aceitá-las ou rejeitá-las, a dar a elas privilégio por conta disso ou daquilo, do cargo que tem, do nome que carrega, né? Do poder passageiro que tem. E muita gente parece que não compreende que estes poderes, que os cargos, que o dinheiro vai dando, eles são passageiros e poderíamos dizer, se não for exercido como serviço, como doação, eles são efêmeros, são como fumaça que esvai. Tem gente que deve não compreender isso, e nós temos a tentação de não compreender isso, mas devemos sempre nos voltar para o próprio Jesus, que viveu a sua missão numa atitude de humildade profunda, né? Que doou inteiramente sua vida por todos, que serviu no amor, na humildade, a humanidade toda. Ele deve nos inspirar para que nós compreendamos que nós somos servos e que o nosso serviço ele deve estar sempre em comunhão com Deus, com aquilo que Deus nos propõe, e que por isso a nossa comunhão com Ele deve nos ajudar a compreender que a nossa vida ela só tem um verdadeiro sentido se for para amar, para servir e para promover essa dignidade verdadeira que pertence a todo ser humano. Não existe distinção, né, de dignidade, porque todo ser humano tem em si a dignidade semeada, que é aquilo que é tão cristão, que é tão da nossa fé, que é a semente de Deus plantada em nós. Quando Ele nos criou como imagem e semelhança sua. Pecamos, caímos no pecado, nos afastamos muitas vezes desta imagem e semelhança que Ele nos garantiu, mas Ele, desejoso de que nós preservássemos esta imagem e semelhança, se encarnou no meio de nós, assumiu a nossa humanidade para poder dignificar novamente a imagem e semelhança que nós somos dele. Então, com a encarnação de Jesus, com a sua vida, morte e ressurreição, esta imagem e semelhança que havia sido maculada pelo pecado, ela é agora restaurada em nós. Então a nossa dignidade em Cristo, ela é novamente restaurada. E nós precisamos cada vez mais promover esta dignidade de todo homem e toda mulher. Porque desta forma, nós estaremos entrando cada vez mais em comunhão com Deus, que fez-nos sua imagem e semelhança e que deseja que nós vivamos a cada dia esta característica que é tão própria nossa de sermos imagem e semelhança dele. E, ao mesmo tempo que a gente deve trabalhar para isso, que a gente também deve compreender que esta é a forma mais excelente da gente louvar a Deus. Porque quando nós promovemos a dignidade da pessoa, quando nós ajudamos as pessoas e nos ajudamos, em primeiro lugar, a nos tornar cada vez mais próximo a essa missão que nos foi dada, a essa graça que nos foi dada de sermos imagem e semelhança dele, quanto mais nós fazemos isso, mais nós agradamos a Deus, mais nós louvamos a Ele, mais nós santificamos o seu nome, porque desta forma nós estaremos cumprindo aquilo que desde o princípio Ele quis. Nós estaremos cumprindo aquilo que Ele tanto desejou, que entregou o seu próprio Filho para poder resgatar esta dignidade. Então que nós nos empenhemos verdadeiramente para poder viver isso e para não deixar morrer em nós esta característica tão profunda que é a de sermos homens e mulheres dignos, cheios da dignidade que vem do próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós todos somos chamados a participar do reino de Deus e lá nós participaremos como filhos e filhas. Essa será a nossa participação. Não haverá títulos, né? Não haverá poderes deste ou daquele. Haverá comunhão. A comunhão de filhos de Deus, que são irmãos e irmãs, e que vivem a experiência desta fraternidade total, que encontra em Deus a sua origem, porque foi Ele que nos criou assim, e que encontra em Deus a sua finalidade, porque nós tendemos sempre para Deus e para o louvor pleno dele. Que assumamos desde já este compromisso para que quando chegar a hora de viver em plenitude isso, a gente esteja acostumado. Então, vivamos a nossa dignidade de filhos e filhas, imagem e semelhança de Deus, e ajudemos também a quem caminha conosco a fazer isso, respeitando cada um, porque imagem e semelhança de Deus, porque filho e filha de Deus. Que venha generosa a bênção de Deus sobre nós,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte para você.